E aí eu vou dizer um negócio, presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz já decidiram, junto com o técnico Tite, que vão abrir o cofre. E a expectativa é que o Flamengo faça a maior janela de transferência da história, que as maiores contratações da história do clube vêm agora, nessa janela de transferência. Algo em torno de 400 milhões de reais vão ser gastos pelo Mengão. Antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, você não perde nada, você não paga nada se inscrevendo no canal. Um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o likezão aí porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, todo mundo deixa o like. Começar o vídeo aqui já falando sobre o Tite, né, que hoje começa os trabalhos no Flamengo e ontem o Flamengo postou nas suas redes sociais uma lista dos títulos já conquistados pelo treinador de 62 anos, que, como eu disse, na manhã dessa terça-feira já vai para o Ninho do Urubu e na tarde dessa terça-feira já vai dar o primeiro treino lá no Flamengo. O Tite foi campeão gaúcho em 2000, campeão gaúcho em 2001, campeão da Copa do Brasil em 2001, campeão da Copa Sul-Americana em 2008, campeão gaúcho em 2009, campeão da Copa Suruga em 2009, campeão brasileiro em 2011, campeão da Libertadores em 2012, campeão do Mundial de Clubes em 2012, campeão paulista em 2013, campeão da Recopa em 2013, campeão brasileiro em 2015, super campeão do Clássico das Américas em 2018 e campeão da Copa América em 2019. Foram esses os títulos aí ganhos pelo técnico Tite ao longo da sua carreira. Como eu disse, hoje será o primeiro dia de Tite no Flamengo. Agora pela manhã ele vai ao Ninho do Urubu junto com a sua comissão técnica para conhecer a estrutura de trabalho, para se familiarizar ali com o Ninho. E hoje à tarde, 4 horas da tarde, está marcada a reapresentação dos jogadores para reinício dos trabalhos, ou para começo do trabalho aí, falando do Tite. O Tite vai ter 3 desfalques nesse primeiro treino. Trata-se de Eric Pulgar, Georgian de Arrascaeta e Gerson. Os 3 estão nas suas respectivas seleções. O Pulgar está na seleção do Chile, a Arrascaeta na seleção do Uruguai e o Gerson está aqui em Cuiabá junto com a seleção brasileira. Ontem eu até mostrei para vocês nas redes sociais a imagem do Gerson chegando para se apresentar ao técnico Fernando Diniz e também saindo para o treino. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar aqui sobre uma situação envolvendo o Filipe Luiz, porque é muito bem vista pela comissão técnica do técnico Tite uma mudança de função, né, do Filipe Luiz, que ele saia de jogador e venha fazer parte da comissão técnica. Já é falado assim, já é meio que conversado essa possibilidade. O Filipe Luiz já disse que se ele não continuar jogando bola esse final de ano agora, ele encerra a sua carreira como jogador, mas todo mundo já sabe o sonho que ele tem de ser técnico de futebol. E aí, para ser técnico, às vezes é legal você passar por uma comissão técnica ou você passar por uma categoria de base que você ganha uma experiência, você ganha ali uma cancha ali, né? Você fica mais esperto na função e aí não é descartada a possibilidade dele integrar no ano que vem a comissão técnica também do técnico Tite, visto o bom relacionamento que tem o treinador com o jogador. Bom, mudar o assunto aqui, falar agora sobre Bruno Henrique. Flazoeiro, essa história do Bruno Henrique no Palmeiras. Deixa eu começar por isso, porque assim, eu tenho ouvido muita gente me perguntar se o Bruno Henrique já assinou com o Palmeiras, se o Bruno Henrique vai para o Palmeiras, qual é a situação do Palmeiras e Bruno Henrique. A situação é a seguinte, eu consegui apurar isso ontem, e é a seguinte, hoje vai ter uma reunião entre dirigentes do Flamengo e o agente do Bruno Henrique para poder resolver a situação do jogador. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela quer o Bruno Henrique lá, é tipo um desejo pessoal dela. Ela quer o Bruno Henrique lá, vou usar um português aqui quase que claro, mas assim, ela quer o Bruno Henrique lá quase que de qualquer jeito. Não, eu quero o Bruno Henrique lá, eu quero comprar o Bruno Henrique. E aí, ela estaria disposta, inclusive, a dar ao Bruno Henrique o mesmo salário do Dudu. O Dudu ganha hoje aí na casa dos 2 milhões de reais. O Dudu é o jogador do futebol brasileiro que tem o maior salário. E ela estaria disposta a dar ao Bruno Henrique esse salário, talvez o maior salário aí do futebol brasileiro, se igualando ao Dudu. Essa é a proposta do Palmeiras para o Bruno Henrique.
A prioridade do Bruno Henrique é renovar o contrato com o Flamengo. O Bruno Henrique ele quer permanecer no Flamengo. O Bruno Henrique quer continuar no Flamengo. E por isso que ele ainda não teria assinado ou assinalado positivamente lá para o Palmeiras. E aí hoje vai ter uma reunião para decidir a situação entre Bruno Henrique e Flamengo. Obviamente, o Flamengo deve aumentar um pouco o salário do Bruno Henrique. O Flamengo deve chegar para a gente e falar, ó, vamos aumentar aqui o salário, a gente já está há bastante tempo, já tem também uma relação construída entre os dirigentes do Flamengo e o próprio Bruno Henrique, já tem ali já tem, né, como eu estava dizendo aqui, uma relação construída. Então não tem não tem muita novidade. Todo mundo já se conhece, todo mundo já se respeita, já estão juntos há bastante tempo. Então, o Flamengo deve dar ao Bruno Henrique aí um aumento de salário para renovar o contrato. Mas a informação é que a Leila quer o Bruno Henrique lá. E daí ela teria oferecido ao Bruno Henrique o mesmo salário do Dudu. O Palmeiras está muito pressionado, essa é a realidade também, para a contratação de reforços, vai ter que fazer uma janela de transferência robusta, vai ter que fazer uma janela de transferência grande, então é tudo se juntando, né? Tudo se encaixando. O Palmeiras tem que fazer janela de transferência, o Palmeiras tem que contratar, o Bruno Henrique é um excelente jogador, chegaria para resolver um problema lá que é a falta do Dudu, que está machucado, vai demorar para poder voltar, não sabe ainda como é que volta, enfim, esperar para ver o que vai acontecer, mas a informação é essa. Hoje vai ter uma reunião, tomara que eu tenha que fazer um plantão aqui no meio do dia para anunciar a vocês que o Bruno Henrique renovou o contrato. Por isso que é importante que você se inscreva no canal, porque assim que o Flamengo anunciar, assim que a gente tiver a informação de que o Bruno Henrique renovou o contrato, obviamente a gente vai fazer um plantão e vai manter vocês por dentro de mudando de assunto. Falar agora sobre a janela de transferência, que promete ser a maior janela de transferência da história do Mengão. O presidente Rodolfo Landim já determinou e decidiu 400 milhões, de 300 a 400 milhões de reais para a compra de atletas. Como eu disse, vai ser a maior janela de transferência ou o maior dinheiro colocado à disposição de uma janela de transferência na história do Flamengo. O Flamengo vai para cima, vai contratar reforços, vai trazer reforços de peso, mas agora tomara que o Tite consiga, o scout do Flamengo, mas o scout do Tite consiga encontrar bons jogadores e jogadores baratos, assim, não digo barato de graça, mas eu digo assim, jogadores que vão entregar um resultado em campo e que não vão custar uma fortuna para o Flamengo. Tomara que o Flamengo consiga esses atletas. Vou dar um exemplo aqui, Pablo Mari, lembra do Pablo Mari? Custou 4 milhões de reais, mas era um cara que entregava assim, aquele cara entregava era um absurdo, entregava muito. Tomara que o Flamengo consiga encontrar jogadores nesse naipe, nessa próxima janela de transferência. Tomara que o scout esteja trabalhando bem, que o Flamengo vá para o mercado e consiga fazer boas contratações. É a nossa torcida. A informação é que o Tite chegou no ninho e surpreendeu geral. Que história é essa de Marcos Leonardo no Flamengo? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre o Arrascaeta, que, mano, hoje o Arrascaeta fez um furdunço no meio da torcida do Flamengo. Ele postou uma foto junto com o De La Cruz e na foto ele dizia, é um jogadoraço, é um jogador excelente, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? A torcida do Flamengo ficou toda animada. E o De La Cruz postou uma foto com ele e disse, tem um estilo. E o Arrascaeta foi lá e respondeu a ele, falou assim, tá demorando muito para vir. E aí é claro que isso acendeu mais ainda a nação rubro-negra. Vale lembrar que, vou explicar logo essa situação a vocês, o Flamengo continua interessado em De La Cruz e depende apenas do jogador conseguir uma liberação lá com o River Plate ou o Flamengo chegar em um denominador comum com o River na próxima janela de transferência. Mas a maneira que se deu ali a janela do meio do ano e acabou o De La Cruz não conseguindo vir, não causou nenhum impacto, entre aspas, negativos dentro do Flamengo. O Flamengo continua interessado no De La Cruz e com essas postagens do Arrascaeta, com o próprio carinho que a torcida demonstra pelo jogador, isso pode facilitar a negociação do atleta com o Mengão. Mudando de assunto, saindo de De La Cruz e Arrascaeta, indo para Bruno Henrique, porque já começou a se intensificar as conversas entre Flamengo e o staff do jogador
para a renovação do contrato. E aí eu vou dizer uma parada, o negócio é o seguinte, gente, para vocês poderem entender de uma vez por todas. Existem propostas de outros times pelo Bruno Henrique? Sim, existe. Alguma já foi respondida? Não, nenhuma foi respondida. A prioridade do Bruno Henrique é sentar e resolver e renovar com o Flamengo. É a prioridade número 1 do jogador. Depois, obviamente, ele vai ver as outras propostas, depois, obviamente, ele vai ver as outras coisas, depois, obviamente, ele vai sentar e vai ouvir outras, caso não consiga se acertar com o Flamengo. Mas, por parte do jogador e também por parte do Flamengo, eu consegui apurar isso hoje, há um entusiasmo muito grande para que a negociação ela se acerte. A gente torce também para que as coisas se acertem, que o Bruno Henrique consiga continuar, né, no Flamengo. É um jogador que a gente gosta muito, é um jogador que está entregando muito dentro de campo. Quero muito que ele renove o contrato dele. Bom, vamos mudar de assunto. Antes de falar de Marcos Leonardo, falar sobre Tite, porque, gente, o negócio é o seguinte. A informação, ela é a seguinte. O que acontece? O Tite chegou hoje no Ninho do Urubu. E aí, cara, o Tite, ele fez uma reunião logo pela manhã com os funcionários, com a comissão técnica e com os funcionários num todo do Ninho. E a informação que a gente recebeu é que todo mundo ficou assim, impressionado com o lado que o Tite... A primeira impressão, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica. Então, os funcionários ali, a galera do dia a dia, ficou impressionado, principalmente com o lado humano do Tite nessa primeira reunião. Vale lembrar que o elenco se reapresentou agora, 4 horas da tarde, e já está treinando com o jogador. Flazueiro, quando é que vai ser a apresentação oficial do Tite? A gente ainda não tem essa data. Não, o Flamengo ainda não informou essa data, mas é obviamente que nós estaremos lá ao vivo, trazendo tudo para vocês, como a gente sempre faz uma cobertura 100% do Mengão para vocês. Mas a informação que a gente tem agora, de momento, é que o Tite chegou e o Tite surpreendeu pela humildade e pelo convívio, pela primeira impressão que ele deixou ali para todo mundo dentro do Flamengo. O técnico tá muito feliz, o técnico tá contente em estar no Mengão, e eu torço, agora vou falar pra vocês, estou torcendo muito para que dê certo, para que ele consiga ganhar tudo, para que, acima de tudo, ele consiga também arrumar a casa, porque o Flamengo precisa de alguém para arrumar essa casa, essa bagunça que tá, isso precisa ser arrumado o mais rápido possível. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre Marcos Leonardo, porque a informação que saiu hoje é que o Tite já chegou no Flamengo, e é óbvio, ele já chegaria no Flamengo pedindo reforços, pedindo para que o time tivesse alguns reforços. O Flamengo precisa de algumas peças, precisa repor algumas peças, precisa de algumas alterações, precisa sair jogador que está se encerrando o ciclo, precisa chegar jogador para se começar um novo ciclo, e o Tite está trabalhando constantemente com a diretoria, já há uns 10 dias, né, a informação que desde o jogo contra o Bahia, o Tite já estava assistindo jogos, já estava acompanhando os jogos, já sabia, já tinha começado ali uma primeira negociação, então ele já acompanhava os jogos do Flamengo para poder identificar os erros, para poder corrigir algumas coisas, posicionamento, defesa, ataque, essas coisas todas como a gente já está acostumado. E isso também causou uma boa impressão por parte da diretoria. Ver que o técnico, aproveitou o tempo aí que ficou nesse lenga-lenga de negociação para poder estudar a equipe. E aí, a informação é que o Tite já está formando ali com o Flamengo uma possível lista de reforços para que o Flamengo possa contratar na janela de transferência. Cabe a gente aguardar. E a informação é que o Marcos Leonardo está na mira do Mengão. Por quê, Flazueiro? O Gabigol tem a situação indefinida. O Gabigol está aí na fila de espera para ter o seu contrato renovado. O Flamengo tem outras prioridades agora. O Flamengo valoriza outras prioridades, como o Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro. Tinha a prioridade da contratação do técnico, que já foi resolvida, e o Gabigol acabou ficando aí, provavelmente, ou para o final do ano, ou já para o ano que vem, a sua renovação do contrato. E aí, caso o Flamengo não consiga, ou caso chegue uma proposta, caso o Gabigol queira sair no final do ano, a ideia do Flamengo é mirar a possível contratação de Marcos Leonardo, jogador que vem se destacando no Santos, jogador que vem fazendo muitos gols lá pelo Peixe, vem sendo um grande destaque. E aí o Flamengo pode se aproveitar da situação financeira do Santos e oferecer um contrato para o jogador e oferecer lá, pagar ao Santos
o valor do atleta, toda aquela situação que o Flamengo sempre teve bons relacionamentos assim em negociação com o Santos da Vila Belmiro. É a gente esperar para ver, mas eu queria saber de vocês. Você traria esse garoto, Marcos Leonardo, para o Flamengo? Você acha que é uma boa para o Mengão contratar o Marcos Leonardo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Lembrando sempre que você, quando comenta, ajuda muito a gente por aqui. A informação é que o Flamengo se reapresentou agora, 4 horas da tarde. Tite vai fazer uma reunião, obviamente, com os jogadores. Ele tem 3 desfalques, que é o Arrascaeta, o Eric Pulgar e também o Gerson, né? O Gerson tá aqui com a seleção brasileira. Ele tem esses 3 desfalques e aí ele vai começar a trabalhar com os demais atletas já a partir de agora. O Tite já sabe dos desafios, o Tite já sabe dos problemas e, cara, mãos a obras. Ele vai ter aí 8 ou 9, né, treinos para poder treinar a equipe. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo folga, segunda, terça e quarta. Ele vai ter 8 treinos aí, 8 dias, né, de treino para poder preparar a equipe, para poder ajustar a equipe e para poder deixar a equipe no jeito para o jogo contra o Cruzeiro, já no dia 19, na outra quinta-feira, já pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa retomar, precisa vencer, precisa voltar a ganhar, precisa ter uma constância de vitória para ficar no G4 ou para até ser campeão do Brasileirão esse ano. Galera, eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like